Epílogo. Uma mudança quântica. Existe ainda a questão de qual é a relação do pensamento com a realidade. Como a atenção cuidadosa demonstra, o pensamento em si é um processo de movimento. David Bom. Até agora, falamos sobre como mudar nossa mente de forma permanente tem impacto sobre nossos estados de ser físico e mental. Mas o fato de sermos uma nova pessoa ou criarmos uma nova atitude tem alguma consequência em nossa vida. Se acreditarmos que nossos pensamentos têm algo a ver com nosso futuro e evoluímos nosso cérebro para pensar de forma diferente, isso não deveria alterar a nossa vida de algum jeito? Em outras palavras, se modificamos nossos pensamentos, nossa realidade também muda? Embora pioneiros nas fronteiras da ciência do cérebro estejam fornecendo novas evidências empolgantes de que isso ocorre, outra área da ciência está engajada em explorar as fundações de nossa investigação. Nossos pensamentos influenciam mesmo nossa realidade? Se isso for verdade, como é possível? Em termos de evolução humana, mal começamos a considerar que tudo em nosso ambiente é apenas uma única manifestação de uma variedade infinita de possibilidades. Portanto, para responder a essa pergunta, vamos começar examinando o que a teoria científica, mais especificamente, na área da física quântica, tem a dizer sobre a mente e a natureza da realidade. Depois passaremos a alguns pensamentos sobre como nós, como indivíduos, podemos viver a partir de um estado mental expandido. Por centenas de anos, a explicação científica para a ordem e a natureza do universo consistia basicamente em uma visão mecanicista da realidade, ou seja, que tudo na natureza era previsível e podia ser prontamente explicado. No final dos anos 1700, René Descartes, cientista, filósofo e matemático, desenvolveu uma justificativa racional para uma compreensão universal, matemática e quantitativa da natureza. Para chegar ao entendimento de que o universo operava como um tipo de autômato cujos princípios eram cognoscíveis, ele teve que criar uma divisão intelectual importante, a separação entre mente e matéria. Por considerar que objetos relativamente grandes no espaço seguiam princípios repetíveis, Descartes decidiu que toda a matéria era controlada por leis objetivas e, portanto, caía sob a categoria de ciência. A mente humana, por outro lado, lidava com variáveis demais para darmos conta, a mente era algo pessoal e subjetivo demais para medir e calcular. Como a mente tinha tanta liberdade de escolha, Descartes relegou o conceito de mente aos auspícios da religião. Ele achava que Deus era parte daquilo que é pessoal, que reside dentro de nós, e a ciência tinha sua parte naquilo que é neutro, que reside fora de nós. Essencialmente, Descartes declarou que a mente e a matéria eram aspectos totalmente diferentes da realidade. A religião e a filosofia deveriam lidar com a mente, e a ciência podia lidar com a matéria, as duas não deveriam se misturar. Esse conceito de mente e matéria separadas, o dualismo cartesiano, foi a mentalidade dominante que governou a Europa por séculos. 100 anos depois, surgiu Isaac Newton, com suas leis matemáticas que codificavam os fundamentos mecânicos do dualismo de Descartes, fornecendo equações e constantes científicas que fizeram da física clássica uma ciência repetível. Então as leis da matéria passaram a ser cognoscíveis, consistentes e previsíveis. A natureza era realmente apenas uma máquina, e a humanidade podia oferecer explicações racionais para seu funcionamento. A física newtoniana governou até que o século passou, e então Einstein e suas teorias chacoalharam o mundo. A teoria de Einstein sobre a natureza da matéria e da energia se impõe como uma das maiores realizações intelectuais na história humana, pois seus novos conceitos ofereceram uma explicação sobre como a energia contribuía para a formação da matéria. Unificar matéria e energia foi um salto gigantesco adiante na compreensão da natureza da realidade. O trabalho de Einstein também abriu as portas para outras novas áreas de investigação. Ele postulou, por exemplo, que, se pegarmos corpos grandes e os acelerarmos, o mais rápido que eles conseguem se mover é na velocidade da luz. A relatividade, com base no modelo de Einstein, deixou claro que as leis da física são essencialmente iguais para toda a matéria, objetos e partículas, e energia, luz e ondas, que estejam viajando na mesma velocidade. Por exemplo, se estou dirigindo meu carro a 90 km por hora e você está em um trem ao meu lado na mesma velocidade,
para nós dois parece que não estamos nos movendo, porque nossa velocidade relativa cria um tempo relativo para nós. Portanto, tempo, espaço e até massa são todos relativos à velocidade em que estamos nos movendo, onde estamos no espaço e se cada um de nós está se aproximando ou afastando de qualquer destino. Por M, os físicos encontraram um dilema intelectual quando consideraram a natureza de um dos elementos mais fundamentais da vida na Terra, a luz. Embora eles pensassem de início que a luz era uma onda e se comportava como uma onda em todas as instâncias, posteriormente observaram que às vezes a luz se comportava como uma onda, e outras vezes, como uma partícula. Por exemplo, como explicamos a capacidade da luz de fazer uma curva? Por meio de uma série de experimentos feitos por Maxwell Planck, Niels Bohr e outros, a comunidade física chegou à ideia de que a luz é tanto uma onda quanto uma partícula. Chegamos a um entendimento que no pensamento científico é chamado de física quântica, que nos disse que a luz se comportava de determinada maneira por causa da influência da pessoa que observava o fenômeno. Assim, o mundo organizado da física clássica, com suas leis precisas, começou a desmoronar no começo dos anos 1900, quando físicos quânticos inovadores notaram que, quando mediam e observavam o ímã mundo das partículas subatômicas, elas não se comportavam como os objetos maiores faziam na natureza. Os cientistas descobriram, por exemplo, que os elétrons apareciam e desapareciam quando liberavam energia. Quando a energia atuava sobre um elétron, fazendo com que ele se movesse na direção do núcleo, em vez de se comportar de maneira contínua e sem sobressaltos, como a maçã caindo da árvore, demonstrada na física newtoniana clássica. Os elétrons se comportavam de maneira mais parecida com uma bola descendo, rolando por um lance de escadas, ganhando e perdendo energia. As leis da física clássica e da física quântica divergiram ainda mais quando os físicos perceberam que as minúsculas partículas que compõem os átomos reagiam à mente do observador. As ondas, por exemplo, transformavam-se em partículas quando eram mensuradas e observadas. E mais, o fato de haver um observador presente ou não mudava o resultado dos experimentos quânticos. A mente subjetiva, portanto, influenciava o comportamento da energia e da matéria. De súbito, o mundo objetivo da matéria e o mundo subjetivo da mente não estavam mais separados. A mente e a matéria estavam agora relacionadas, e, no mundo quântico das partículas subatômicas, a mente demonstrou ter efeito direto sobre a matéria. Essa é uma ideia poderosa e influente que se implica imensamente para nossos propósitos, mas a essência dessa transformação radical em nossa compreensão de como o universo opera é o mais importante a ser entendido. Não se engane, a maioria dos físicos quânticos nos dirá que o observador tem influência sobre o mundo infinitamente pequeno das partículas subatômicas. Eles também nos dirão que, no que se refere ao grande mundo dos objetos e da matéria, a física clássica ainda reina suprema. O observador não tem influência alguma sobre objetos grandes e o mundo objetivo da matéria, eles nos informarão educadamente. E a ideia de usar a mente para controlar um resultado em nossa vida, segundo os experimentos deles, é simplesmente impossível. Já tive essas conversas com físicos quânticos e sempre respondo aos argumentos deles da mesma forma: se partículas básicas no nível subatômico são capazes de se transformar em energia e de volta em matéria, e estão sujeitas ao efeito do observador, então nós, humanos, temos um imenso potencial de poder para afetar a natureza da realidade. Quando eles me dizem que nossa mente subjetiva e nossa observação afetam o que é pequeníssimo, mas não um mundo muito grande de coisas sólidas, eu arrugo que talvez sejamos apenas maus observadores. Talvez possamos treinar o cérebro e a mente para funcionarem melhor, a m de que nos tornemos participantes mais atentos na observação da realidade. Ao evoluir nosso cérebro e nossa mente, poderemos possivelmente exercer uma influência maior no mundo objetivo. A teoria é simples: a mente e o observador são cruciais na compreensão da natureza da realidade. Existe um campo infinito de energia que está além de nosso conceito atual de espaço e tempo e que une todos nós. A realidade não é um luxo contínuo e consistente, em vez disso, é um campo de infinitas possibilidades sobre as quais podemos exercer uma influência enorme, isto é, desde que nos sintonizemos nos níveis mentais apropriados.
Quanto mais poderosamente subjetiva, mais influência ela terá sobre o mundo objetivo. Aprendemos neste livro que temos a capacidade de mudar a mente e o cérebro. Vimos como monges budistas, por meio do uso do lobo frontal, produzem uma mente mais coordenada ao praticar o foco interno. Sabemos que aprender apenas o conhecimento programará o cérebro para ver as coisas de formas novas e incomuns. Lembre-se do exemplo da pintura de Monet no capítulo 12. Algumas poucas informações já nos ajudaram a enxergar a mesma pintura da realidade sob uma nova percepção. Também compreendemos que a experiência molda ainda mais o cérebro. Pense no enólogo que, com momentos repetidos de estar presente com o sabor e o aroma, percebe aquilo que outros nem sabem que existe. Talvez o mesmo se aplique, em uma escala maior, a como percebemos nossa vida. Quando mudamos nossa mente de verdade, mudamos nossa vida. Parece que continuamos vendo as mesmas coisas do mesmo jeito em nossa vida porque fomos condicionados a procurar sempre pelo mesmo. Será que o cérebro vê ou são os olhos que veem? Se o cérebro vê, então só podemos perceber a realidade com base naquilo que temos programado em nosso cérebro. Em um experimento simples vários anos atrás, os participantes receberam óculos com lentes coloridas para usar durante 2 semanas. Cada lente era dividida ao meio. Metade era amarela e a outra metade era azul, de modo que, quando os participantes olhavam para a esquerda, o mundo parecia azul, quando olhavam para a direita, as coisas pareciam amarelas. Conforme usavam os óculos diariamente, enquanto desempenhavam suas atividades rotineiras, ao longo do tempo os participantes não viam mais as cores do mundo de maneira diferente do que enxergavam antes de começar a usar as lentes especiais. O estudo demonstrou que é o cérebro que enxerga, não os olhos, sugerindo que os objetos estão preenchendo a realidade com base na memória que temos deles, e que o comportamento é determinado por aquilo que é percebido. Diariamente, percebemos mesmo a realidade com base em nossa memória? Será que também enxergamos habitualmente a partir de nossas experiências passadas, em vez de nossas possibilidades futuras? Conforme melhoramos em prestar atenção e aplicar a intenção deliberada, nossos pensamentos podem afetar nossa vida. Ao longo da história da humanidade, grandes pessoas que alinharam suas intenções e ações moveram montanhas e transformaram o futuro com o mesmo aparato cerebral que você e eu temos. Estudos usando geradores de eventos aleatórios já provaram que a mente muda o resultado de uma jogada típica e objetiva de moeda em um cara ou coroa. 2 Muitos outros estudos estão acontecendo para explorar o território que mal foi mapeado da interação entre a mente e a matéria. Como falei no capítulo 1, os pensamentos importam, e eles se tornam a matéria. Não podemos separar as duas coisas, como fez Descartes. Nossos pensamentos influenciam fenômenos físicos, eles interagem com toda a matéria no universo. Na verdade, nossa realidade pessoal é apenas um reeso de nossa personalidade. As implicações de evoluir nosso cérebro são extraordinárias. Se pensamos de maneiras novas e diferentes, estamos alterando nosso futuro. Se pudermos passar do pensar para fazer para ser, implementando os processos que descrevi nos últimos 2 capítulos, focando a atenção, usando o ensaio mental e empregando as ferramentas do conhecimento, instrução e feedback, e se pudermos demonstrar nossa intenção e colocá-la em ação, não estaremos mais nos levantando sobre os ombros de gigantes. Seremos os gigantes. Não precisamos esperar que a ciência nos dê permissão para fazer o que é incomum ou ir além do que nos disseram ser possível. Se os ermos, transformaremos a ciência em outra forma de religião. Deveríamos ser dissidentes, deveríamos praticar fazer o extraordinário. Quando nos tornamos consistentes em nossas habilidades, estamos literalmente criando uma nova ciência. Quando nossa mente subjetiva tem controle sobre o mundo objetivo, estamos adiante das leis e dos teoremas científicos atuais. E quando repetimos inúmeras vezes o processo da observação intencional, sendo um ideal mais evoluído de nós mesmos, nos tornamos programados para ser maiores do que nosso ambiente. Saber que nossos pensamentos estão controlando o ambiente, em vez de o ambiente repetidamente criar nosso pensamento, nos coloca, na mente, como causa em vez de efeito.
Não viveremos mais estressados, porque não existe perda de controle, nem ansiedade sobre o que pode acontecer em um momento futuro com base em nossa memória de uma experiência passada. Não existe nada com que nos estressar quando sabemos o resultado final de nossos pensamentos, quando conhecemos nosso futuro. Quando podemos confiar em nós mesmos, em nossa mente no campo quântico de potenciais infinitos, somos libertados de nosso estado mental primitivo de sobrevivência. Não haverá medo do desconhecido ou do imprevisível, porque nossa mente já criou o resultado em nosso ambiente. E o ambiente é agora um produto ou reeso de nossa mente, que já vivenciou e registrou os eventos que virão. Aprendemos que, durante o ensaio mental, o cérebro não sabe a diferença entre o que ele está pensando, interno, e o que ele vivencia, externo. Aplicar esses princípios fará com que o cérebro esteja à frente do ambiente. Em outras palavras, por meio do ensaio mental, mudamos nosso cérebro antes que a experiência externa aconteça, e o cérebro deixa de ser um registro do passado, passando a ser do futuro. Também aprendemos que sentimentos e emoções são apenas os resultados finais de experiências passadas. Se acreditarmos que nossos pensamentos têm qualquer ligação com o nosso futuro, então viver segundo sentimentos familiares e emoções do passado é viver por memórias passadas. Essas memórias são processadas no cérebro como sentimentos. Quando memórias do passado são tradas em sentimentos segundo os quais o corpo vive, estamos inconscientemente produzindo pensamentos conectados apenas ao passado. Assim, pois, sentir é pensar no passado. Isso pode explicar por que tantos de nós recriamos os mesmos relacionamentos difíceis, empregos com as mesmas dinâmicas e outras circunstâncias recorrentes em nossas vidas. Quando sentimos inconscientemente os mesmos sentimentos todos os dias, criamos mais daquilo que é familiar. Ascender para além daquilo que é familiar e rotineiro e tornar-se inspirado é a verdadeira energia da criação. Pensar além de como nos sentimos é um grande empreendimento para qualquer ser humano. Se não pudermos executar um nível mental maior do que como nos sentimos emocionalmente, jamais nos relacionaremos a nada desconhecido ou imprevisível. A mente vive no corpo quando vivemos pelos sentimentos. Elevar a mente para fora do corpo e colocá-la de volta a seu lugar correto, no cérebro, é um verdadeiro ato de força de vontade. Quando finalmente superamos o ato de pensar com o corpo em vez de com a mente, estamos na aventura de experiências novas e ilimitadas. Um dos fatores que influenciam nossa habilidade de imaginar e criar um ideal para nós mesmos é nossa percepção limitada da ordem e da natureza do universo. Não importa se somos céticos ou pessoas de fé. O que precisamos entender é que o universo oferece mais possibilidades do que fomos treinados e condicionados a aceitar. Devemos relembrar que somos mais do que a soma total de nossos processos biológicos. Somos a essência imaterial e autoconsciente chamada consciência que anima um corpo físico. Ao mesmo tempo, também estamos unicados a uma consciência maior que dá vida e forma toda a matéria. Os dois níveis de consciência são inseparáveis, estão dentro de nós, de fato, são quem somos de verdade. Em última instância, em um nível mais profundo de consciência, a dimensão antes de a matéria ter qualquer substância, estamos conectados a tudo no universo. A energia que mantém o universo e todos os seus componentes unidos pode ser influenciada por nossas interações conscientes na vida, porque somos feitos da mesma energia. Portanto, não podemos mudar o que pensamos, como agimos e quem estamos sendo sem alterar a infinita rede de energia. Quando mudamos verdadeiramente, o campo de potenciais em nossa vida pessoal deve mudar também. O resultado desses esforços nos traz circunstâncias de vida novas e diferentes, equivalentes a quem nos tornamos. Se existem inúmeros eventos nos infinitos universos possíveis da física quântica, certamente podemos antecipar novas experiências em nosso próprio horizonte. Não podemos sequer imaginar que novas ocorrências nos esperam. Com uma experiência nova, vem uma emoção nova. Novas emoções, que podemos criar e recriar até elas se tornarem nossa própria natureza, evoluindo-nos para além de nossos programas animais primitivos. Tudo de que precisamos é um novo paradigma de conhecimento que possamos aplicar, para podermos embarcar em uma experiência melhorada da realidade.
Alguns podem dizer que isso é difícil demais de imaginar, quanto mais de ser verdade. Entretanto, por que temos uma propensão natural a orar para algum poder ou inteligência maior quando as condições ficam difíceis demais para aguentar? Rezar é manter um único pensamento ou ideia de um resultado na mente e torná-lo mais real do que nossas circunstâncias presentes. É o pensamento intencional, que nos permite a oportunidade de fazer contato com uma mente maior. Quando podemos invocar aquela inteligência inata que reside dentro de nós, fazendo de nosso desejo nossa única intenção real, ela atenderá ao chamado. Quando nossa força de vontade for comparável à vontade dessa mente, quando nossa mente se equiparar à consciência dessa mente, e quando nosso amor por um ideal equivaler ao amor dela por nós, ela invariavelmente se apresentará. É uma mente deliberada e exível que inicia uma ideia maior do que o que conhecemos intelectualmente. Quando pudermos tornar nossos pensamentos mais reais para nós do que o ambiente externo e quando perdermos a noção da percepção sensorial de nosso corpo, do ambiente e do tempo, literalmente entraremos nesse campo ilimitado de possibilidades. Nosso cérebro já é programado para ser assim, por meio de nosso lobo frontal ampliado. Podemos desenvolver uma relação com essa ordem em mente inatas? Eu arro que sim. Como essa mente superior pode saber tudo o que sabe e coexistir com nossa mente consciente, mas não ser inteligente o bastante para responder às nossas intenções? Todavia, precisamos, sim, exercitar nosso livre-arbítrio subjetivo e fazer o esforço para contatar nossa mente superior. Quando dedicamos um tempo para interagir com ela, devemos ter a ousadia de buscar por uma resposta na forma de feedback em nosso mundo. Agora estamos agindo como cientistas de nossa própria vida. Quando conseguimos ver e mensurar o quanto nossos pensamentos e intenções se desdobram a partir de nossos esforços internos, estamos acompanhando nosso próprio experimento pessoal, chamado vida. Segundo minha experiência, conforme a mente do invisível começa a responder, nossas criações nos chegam não em nossos termos familiares, mas em termos que são novos, empolgantes, imprevisíveis e surpreendentes. As emoções de alegria e assombro então nos inspirarão a iniciar o processo várias vezes. Agora estamos desenvolvendo uma rede neural para saber que um poder maior realmente existe dentro de nós, e podemos aceitar seus presentes. Devemos nos inspirar a tentar esse experimento pessoal na criação. Se não, continuaremos trancados no estágio do pensamento intelectual das memórias declarativas, sem jamais vivenciar a maravilha e a alegria que a mudança pode oferecer. Temos que transformar a nós mesmos, de pensadores intelectuais para apaixonados fazedores, até que possamos ser o que colocamos na cabeça que nos tornaríamos. E quando podemos ser qualquer coisa, podemos observar a realidade a partir de um estado mental expandido, em vez dos estados mentais desesperados que tanto atormentam a humanidade. Alinhar nossos pensamentos, ações e intenções traz esse campo de possibilidades até nós. Quando vivemos em um futuro que ainda não experimentamos com nossos sentidos, mas que vivemos em nossa mente, vivemos segundo o que pode ser a demonstração mais perfeita da lei quântica. Não basta dedicar pouco tempo e esforço a mudar sua mente. Devemos nos tornar aquela mente até que seja natural e fácil para expressarmos o novo eu. É aí que as portas se abrem para possibilidades novas e inexplicáveis. Para evoluir nosso cérebro, temos que transformar pensamentos e memórias de explícitas para implícitas, de modo que todos os sistemas sejam agora influenciados pela mente. Ao se unificar com qualquer conceito, sabemos como criar aquele estado mental específico. E, segundo nossa compreensão das memórias implícitas, talvez a iluminação seja simplesmente saber que sabemos. Ainda que não possamos aceitar esse novo paradigma, devemos admitir que, mudando nossa mente e nosso estado mental, faremos várias escolhas diferentes, que jamais teríamos feito vivendo como nosso eu antigo. Quando demonstrarmos uma nova expressão do eu, pensaremos e agiremos de maneiras novas. Ao ser um aspecto mais evoluído do eu, conforme uma escolha conduz então a outra, com o tempo nos encontraremos em uma nova vida, com novas circunstâncias. Essa é uma nova realidade. É a evolução humana em seu sentido mais verdadeiro.